Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 26 de abril de 2022, 8 horas 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para quem achou que realmente eu não estaria aqui hoje, mentira! A gente mudou aqui os nossos planos para que a gente pudesse fazer essa nossa edição do Bom Dia Agro, mesmo que um pouco mais curtinha, antes da gente seguir lá para Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, para aí sim amanhã fazermos este programa direto do estande da Vence Tudo na AgriShow 2022. Então vamos nos encontrar amanhã pessoalmente. Quem tiver pela AgriShow vai poder assistir ao vivo, hein? O Bom Dia Agronegócio. Então, senhoras e senhores, vamos aqui, como sempre fazemos, começar com a nossa rodada de preços. Vamos trazer o andamento não só, né, dos mercados, mas das notícias, o que já é informação na manhã dessa terça-feira. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e que pela redação do Notícias Agrícolas nos acompanha agora sim Letícia Guimarães, escolhendo ali os seus comentários, me mandando as suas dúvidas, perguntas, críticas e sugestões que a gente quer te ouvir. Mande também para nós de onde você está falando, tá? Mande sua cidade, seu estado, que a gente quer saber, ou seu país, se você estiver nos assistindo de outro lugar que não o Brasil. Mande também, que a gente quer saber de onde você está falando com a gente, de onde você está nos ouvindo, tá certo? Então vamos lá, vamos nessa, porque hoje é um dia de recuperação para praticamente todas as commodities, depois da derrocada de ontem, né? Para todas elas, lideradas pelo petróleo, que perderam mais de, né, os futuros do petróleo perderam mais de 4, 5% ao longo do dia. A gente vai ver isso tão logo a minha equipe me traga um carregador de celular, porque de coisa aqui, porque, né, temos ali essa situação. Enquanto isso, eu vou tratando com vocês do seguinte: temos uma condição de plantio lá nos Estados Unidos já acontecendo, né? Como vocês sabem, todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, chega o nosso relatório semanal de acompanhamento de safras. Carla Mendes, que relatório é esse? Esse é o relatório trazido pelo USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde ele mostra quanto a área plantada avançou. E ontem esses números foram atualizados e nós tivemos ali os primeiros números, então, os primeiros não, mas a continuidade desses números. O que a gente pôde perceber até agora? Que os números ainda estão caminhando com certa lentidão. O plantio norte-americano está um pouquinho mais lento do que se registrou há um ano e na média das últimas 5 safras, principalmente para o milho, tá? Nós temos aí 7% da área plantada de milho contra 9% do ano passado e também 15% de média. Vamos recapitular. O plantio do milho como está? O plantio do milho, está em 9% contra 7% da semana passada, certo? E nós tínhamos no ano passado 15%. Segundo dados da Agriinvest Commodities, esse é o plantio mais lento em 9 anos. E a gente precisaria ter, até a segunda semana de maio, pelo menos 50% dessa área já semeada. É importante a gente reforçar também. Os produtores norte-americanos têm uma frota de máquinas incrível e uma capacidade de recuperar esse pouco tempo perdido, embora esteja sendo, né, embora um pouquinho perdido, há esse tempo perdido, nós temos essa possibilidade de tentativa, né, de recuperação. Então nós precisaríamos ter ali pelo menos 50% até a segunda semana de maio, para que a linha de produtividade se mantivesse acima da tendência esperada, né? Então, caso isso não aconteça, a gente já vai ver a produtividade ficar um pouco mais contida aí nesses próximos dias. Então, precisamos entender como é que a situação vai se dar. O que a gente está vendo nesse momento? Excesso de umidade em algumas regiões. Olhando para outras regiões, a gente vê a falta de chuvas preocupando, como é o caso ali das planícies, o caso das Dakotas, né? Ali mais a oeste do Corn Belt e a norte, então aquela região ali mais noroeste do Corn Belt. Então ali faltam chuvas, no meio do Corn Belt há chuvas em excesso, há muita umidade, então há essa preocupação, por isso que o plantio de milho não avança ali de acordo com o esperado, tá certo? Então temos esses números, temos números que poderiam ser melhores, mas não são.
Quando a gente olha para o plantio da soja, a gente está falando de um avanço da semana anterior para essa última até domingo passado, dia 24, 3% da área plantada, contra 1% da semana anterior. A expectativa do mercado era exatamente essa, era exatamente nesses 3%. Tudo certo, tudo dentro do esperado, mas um pouquinho abaixo da média e um pouquinho do mesmo período do ano passado também, assim como acontece no milho. Isso quer dizer, Carla, que a safra... Não. Isso quer dizer que a gente está começando o plantio 2022-23 e que a gente precisa ter esses pontos de atenção, que a gente precisa ter esses pontos de vigilância, né? Neste momento de mercado climático norte-americano, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter vigilância. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Eu vou pedir para o nosso editor, o Matheus, começar a colocar as cotações dos grãos na tela para a gente, soja, milho, trigo. Vamos começar olhando para a Bolsa de Chicago e assim a gente consegue entender o reflexo desses números já para o andamento dos preços. Porque esses números foram divulgados no final da tarde de ontem, o mercado já estava fechado, né? Então nós tínhamos ali, foram divulgados às 5 horas, mercado fechado, foi abrir ali perto de 10 horas da noite, horário de Brasília. E já começou a refletir esses números, além, claro, de um movimento de recuperação, já que ontem os preços caíram severamente. Então, hoje o que nós já vemos é um movimento de retomada, de recuperação dos mercados. Então, os números estão na tela para você. Maio, 17 dólares e 17 cents por bushel, uma alta de 13 pontos mais 75. O julho, 16 dólares e 87, subindo 12 pontos e meio. O agosto tem 16 dólares e 33, caindo 12 pontos. O setembro, 15 dólares e 48, com uma alta de 10 pontos. Então, todos esses principais contratos ontem cederam mais de 20 pontos e hoje estão nesse movimento aí de recuperação em partes, tendo esse suporte aí da preocupação com o clima para o meio oeste norte-americano. Vamos dar uma olhadinha também no mercado de milho nesse momento, como é que estão as cotações. O mercado também subindo de forma um pouco mais modesta, mas em alta. O maio, 8 dólares e 6, sobe 6 pontos. O julho, 8 dólares e 4, nós temos 6 pontos e meio de ganho. Olhando ainda para o setembro, 7 dólares e 57, subindo 6 pontos, e o dezembro com 7 dólares e 40, 6 pontos e meio de alta. Olhando ainda para o trigo nesse momento. Vamos ver os preços do trigo na Bolsa de Chicago. Cotações do trigo também em forte alta. E entendam, essas altas elas também estão conectadas ali às preocupações com a safra norte-americana de inverno. Já já vamos falar sobre ela e trazer um dado também importante que ajudou a alimentar esses ganhos em Chicago. Julho, 10 dólares e 96, setembro, 10 dólares e 94, dezembro, 10 dólares e 85, março, 10 dólares e 78 cents por bushel. As altas variam de 15 pontos e 25 a 23 pontos mais 75. Pessoal, o que aconteceu ontem com o trigo também neste relatório semanal de acompanhamento de safras do USDA? Para o trigo de inverno, o departamento americano indicou uma diminuição no índice das lavouras em boas ou excelentes condições, que já vinha abaixo, né? Estava em 30%. O mercado na última semana esperava uma manutenção nos 32%. Para essa semana, esperava uma manutenção nos 30%, recebeu 27% das lavouras em boas ou excelentes condições. Durante toda a temporada, nós tivemos ali uma preocupação muito grave do mercado com a safra norte-americana de trigo de inverno. Depois, é claro, de já ter perdido em outras importantes regiões, em outras importantes localidades e com todo o conflito Rússia e Ucrânia ainda acontecendo, são mais de 60 dias de guerra, como vocês bem sabem. Diante disso tudo, o mercado já vinha subindo. Claro que ele depois vai devolvendo, vai se ajustando, mas ainda focado nessa condição da oferta, muito apertada. E essa deterioração da safra norte-americana é de fato uma preocupação, então, para o mercado de trigo, porque os Estados Unidos são um importante player neste mercado, nesse quebra-cabeça do milho, né? Então nós vamos olhar para isso com bastante atenção e temos que ter isso também no nosso radar. Como eu falei, fora a continuidade da guerra, fora a continuidade de todo esse processo, né, mais complexo
que é o conflito, que é a logística fechada, que são os 18 portos ucranianos parados, que é a Ucrânia tentando escoar os seus grãos por outros canais, como a Romênia, por exemplo, tentando escoar esses grãos de trem, o que causa uma dificuldade forte e a capacidade muito mais limitada, fora toda a questão do encarecimento dos fretes, né, que estão ali em patamares historicamente altos, tá? Então, há ainda muito a se observar, muito a se atentar, a gente ainda tem muito que entender dessas próximas temporadas que estão se desenhando, tá? Bom, estou aqui restabelecida com as minhas informações, agora sim. Antes da gente concluir, só quero dar mais uma vez os números do plantio americano, tá? Para ficar bem certinho na mente de vocês. Mas então nós temos 3% do plantio da soja contra 1% da semana anterior, dentro da expectativa do mercado, né? Como eu falei para vocês, que era exatamente de 3%. O mesmo período do ano passado nós tínhamos já 7% da área plantada, mais que o dobro, e a média plurianual de plantio para este período da soja nos Estados Unidos é de 15%, tá? Para o milho, a área plantada, então, em 7%, abaixo da expectativa do mercado de 9%, há uma semana o número era de 4% e há um ano de 16%. A média é 15% para o milho. 2% das lavouras de milho já estão emergindo, tá? Ou já emergiram, também dados divulgados pelo USDA. Sobre o plantio de trigo de primavera, 13% da área já foi semeada nos Estados Unidos. 12% eram as expectativas do mercado, 8% o número da semana anterior. No ano passado, em contrapartida, 27% da área já estava plantada, também mais da metade, tá? Então, temos aí números importantes para observarmos a partir deste momento, tá? Atenção total. Bom, como eu falei, como estamos aqui recuperados, restabelecidos com as nossas informações, vamos checar e fazer aquela nossa rodada de preços. Já olhamos ali para os grãos, né? Detalhadamente, já olhamos para soja, milho e trigo. E vamos dar uma olhadinha agora nos derivados de soja, como sempre fazemos. Hoje é dia de altas para os futuros do farelo e também do óleo de soja. O óleo sobe 0,8% para valer 80 centes mais 72 por libra-peso. Ontem teve uma nova disparada, tá? O óleo, depois de testar ali altas muito fortes, chegaram a mais de 3%, foi amenizando esses ganhos, mas ainda assim teve espaço para encontrar esses ganhos, e depois a gente vê essa volta dos 80 centes mais 72, dos 80 centes por libra-peso no primeiro contrato. O farelo também sobe mais forte, sobe 1,2% agora, para 450 dólares mais 80 centes por tonelada curta, tá bem? Bom, concluída a Bolsa de Chicago, vamos olhar para a Bolsa de Nova York. O café cede um pouquinho, 0,05% de perda para 2 dólares e 20 mais 83 por libra-peso. O açúcar, 0,9% de alta e para este primeiro contrato recupera o patamar dos 19 centes por libra-peso, 19 centes mais 5. O algodão também em alta, sobe 1,02% para ter 1 dólar e 36 mais 79 por libra-peso. O petróleo sobe no WTI 1% agora para valer 99 dólares e 60 centes por barril. Vamos dar uma olhadinha no Brent. O Brent sobe 1,1% para valer 103 dólares e 29 centes por barril. O gás natural sobe um pouco mais forte, tem 4,7% de alta. O ouro sobe, a prata sobe e o cobre também. Entre as metálicas, quem lidera as altas é o ouro, que tem 0,5% de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha também perdão, no fechamento da Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, tá? Nós temos o farelo em baixa, fechamento negativo, o óleo também em queda, o milho subindo e o suíno vivo caindo, 0,4% de queda, tá? Bom, o que nos diz a Agriinvest hoje sobre o mercado financeiro, né?
Bolsas em queda, petróleo em queda, mercado voltou, então reverteu o sinal e voltou a subir. Todos revisando para baixo o crescimento econômico da China. E isso está muito atrelado não só as questões todas que nós temos observado, mas principalmente ao agravamento do surto de Covid-19 por lá, né? As medidas restritivas continuam, nós temos ali um agravamento das situações e dessas próprias medidas restritivas, principalmente ali na região de Xangai. O porto de Xangai está com tempo de espera de 20 dias, segundo nos informa a Agrinvest, tá? Outros portos com menos, porém acima da média. Para a soja, a velocidade de descarga deve cair novamente, o que reduzirá a taxa de utilização das fábricas. Reduzindo a taxa de utilização das fábricas, as compras ficam mais lentas. Ontem, a China voltou a comprar soja nos Estados Unidos. Olhou naturalmente para as baixas que se observaram, fez essas compras, mais de 500 mil toneladas entre safra velha e safra nova, e a China sabendo jogar esse jogo melhor do que ninguém, aproveitando essas oportunidades, né? Bom, o que ainda nos diz o Eduardo Vanin? Nas minhas contas, a China ainda precisa comprar 22 milhões de toneladas para o período de junho ao final de setembro. E diz mais, pensamos em reduzir os números de esmagamento para essa janela novamente. 3 vezes isso já aconteceu esse ano, tá? Essa redução na estimativa do esmagamento de soja pela Agrinvest e outras consultorias, além do próprio USDA, reduzindo as suas estimativas para o esmagamento de soja chinês, tá? No Brasil, o farm selling da soja, ou seja, os novos negócios que os produtores vão fazendo, acelerou na semana passada e também nesse início de semana. Ontem, os prêmios recuaram 5 centavos por bushel para junho. Soja americana continua competitiva. Ontem o USDA reportou mais vendas, como eu já adiantei para vocês. E nós voltamos a negociar, por quê? Porque as altas do dólar começam a compensar as baixas em Chicago. A soja aqui no Brasil voltou a testar os 200 reais por saca. Hoje essa jornalista está um pouco confusa. Os 200 reais por saca nos portos. O que nos disse o Vlamir Brandalize ontem, disse para o João Batista Olive também no Tempo e Dinheiro. Os 200 reais voltaram a aparecer. Isso foi uma constatação também do Enio Fernandes, que esteve conosco no fechamento de mercado de ontem. Mas isso não quer dizer que ele vai se manter. Voltamos aos 200 com folga e fique olhando para o mercado e venda quando quiser. Não. O que eles disseram, os 200 reais aparecem, mas o mercado continua muito volátil. Então, nós teremos que ter essa atenção, principalmente ao câmbio, que também permanece volátil, e essa intensidade da movimentação em Chicago, tá? Hoje, o dólar tá valendo, vamos ver como é que tá a movimentação do mercado cambial agora. R$ 4,90, abre mais uma sessão de alta, 0,46% de ganho nesse momento, tá? Com a soja hoje em Chicago, a gente deve ver mais uma vez os 200 reais aí aparecendo, os portos testando esses níveis mais próximos desses preços, ok? Então, estamos de olho nessa informação também, tá certo? Vamos acompanhando, vamos atentos a isso. Antes de eu passar para as demais commodities e para as demais notícias, vamos passar aqui pelos nossos comentários, que tem bastante gente perguntando, né, sobre coisas importantes. O Rogério nos mandando bom dia, o Guilherme, a Laíra Afonso, Bernardo também nos mandando bom dia, o Átila de Espumoso no Rio Grande do Sul, o Alair de Castelo dos Sonhos no Pará, Água Boa Mato Grosso, o Rogério, o Gabriel de Campos Lindos no Tocantins, o Guilherme, bom dia Carla, hoje em São João del Rei, em Minas Gerais, lindíssima essa cidade, né? Agronomia Rio Verde de São Lourenço, Minas Gerais, o pessoal do Direto na Fazenda sempre conosco. Bom dia, Carla. Aqui em Goiás, pouca chuva. Milho sofrendo, receio de quebra na produção. Como é que tá a previsão do tempo para os próximos dias? A gente ainda tem essa possibilidade de ter essas chuvas, tá? A gente tá de olho nisso e vamos ter atenção, tá? Temos que ter foco nessa condição aí de tempo. Realmente há uma certa preocupação em relação às condições climáticas, tá bem? Então não temos aí muitas chuvas previstas para o Brasil Central nesses próximos dias, tá?
só checando aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui os comentários. Qual a quebra no plantio da safrinha? Guilherme, a gente ainda não tem uma quebra no plantio da safrinha, tá? Vamos monitorar, vamos entender, porque a gente vai precisar ver a situação evoluir um pouco mais para saber para onde vão as situações, tá? O Celso de São José do Rio Preto, o Eric, gente, o que é isso? Não sei, vamos saber. Bom dia, Carlinha, o André. As commodities não vão parar de subir? Olha, André, tomara que não, né? Mas, de outro lado, a gente sabe que o preço dos alimentos fica mais caro, a inflação vai se retroalimentando, precisamos ter atenção, tá? A Bruna, bom dia, Carla. Com essa reviravolta no aumento dos derivados, a soja tende a subir nos patamares já vistos no começo do ano? Bruna, eles vão ser de fato importante suporte para as cotações, tá? Então, vamos ficar de olho. As margens de esmagamento para o óleo estão ótimas aqui no Brasil, então temos essa possibilidade. Claro que a gente vai ter que olhar para o tripé de formação, Chicago, dólar e prêmio, tá bem? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, hoje ia ser um Bom Dia Agronegócio mais curtinho, só para atualizar vocês dessas primeiras informações. Hoje é um dia de recuperação dos preços para todas as commodities, né? Nós estamos olhando para tudo com muita atenção e muita... né? A gente vai olhando para isso com mais preocupação agora, porque a volatilidade já estava intensa, o plantio norte-americano está dando uma patinada, o clima aqui no Brasil está preocupando para a safrinha, então tem uma série de fatores que a gente tem que monitorar agora, tá certo? Por isso que eu vou fazer o seguinte, vamos concluir o Bom Dia Agronegócio por aqui, como eu falei, hoje ia ser mais curtinho, para que eu possa então ir lá para a AgriShow, ouvir dos especialistas também o que eles estão esperando de custos de produção, tecnologia, as próximas safras como serão, a safra norte-americana, enfim, vou lá colher informações para dividir com vocês aqui, tá bom? E amanhã, se você estiver pela AgriShow, Vence Tudo, stand da Vence Tudo, estaremos lá fazendo ao vivo o Bom Dia Agronegócio, tá certo? Se você não se planejou para ir para a AgriShow, vai, menino, vai amanhã para assistir o nosso Bom Dia Agro, combinado? A gente se vê mais tarde e agora a gente se vê direto da AgriShow 2022 em Ribeirão Preto, fechado? Boa terça-feira para você, bons negócios, atenção a essas altas das commodities de hoje, combinadas com altas do dólar, pode ser um dia interessante aí para você que está querendo embarcar nesse mercado de novo, faça isso com consciência e planejamento e a gente se encontra amanhã, fechado? Bom dia para você, bom trabalho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.